No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV. Concurso da Loteca 1025, prêmio estimado, aquele que vocês gostam. R$ 1.200.000. Bem provável que atinja, afinal, é a última rodada do Brasileirão. E muita gente depois vai ficar com saudade, né? As próximas serão de Copa do Mundo e serão com datas diferentes, tá ok? Na sequência a gente acaba falando sobre isso. O 1025 vem aí com apenas 2 jogos no sábado e entre eles o maior favorito do concurso, que é o Flamengo. Olha aí, hein? Joguinho de sábado, maior favorito. Vamos falar sobre isso logo depois que você torar o dedão aí no like e o Matheus então rodar a nossa vinheta. E mais rápido que um curisco, o Matheus já jogou na tela as parciais da grande enquete Vovoteca, que às 13 horas dessa quinta já superava 1.700 votos. A nação lotequeira vai apontando 8 colunas favoritas, sendo o Flamengo o único super favorito com seus 87%, ao receber o rebaixado Avaí. Aí olha e penso, Liverpool e Leeds no 1023. O Leeds tinha 2% e mandou 2-1 nos vermelhinhos, acumulando o concurso. Caiu na loteca, a coisa fica meio diferente. Destaco ainda entre os favoritos o United e o Fluminense, ambos com 63% representam os favoritos da coluna 2. São os favoritos que jogam fora de casa. Aí eu falo, são bons favoritos, porém vão correr risco. Já no campo da anormalidade, tá tudo normal, tudo azul para 16 colunas. Isso é aquele típico, são os resultados que serão pouco ou até nada contestados. Sendo Atalanta e Inter e Goiás e São Paulo os jogos que dividem opiniões, os dignos de triplo. 12 colunas destacam as surpresas do concurso. Não temos como não destacar as surpresas Sassuolo, Botafogo, segundo melhor visitante da Série A, o forte Fortaleza na busca da pré-Libertadores e até o empate de Juve e Lazio. Afinal, é clássico. E clássico, sabemos, né? Começa ali no empate, pode terminar nele mesmo. Entre as 6 zebras que avermelham a enquete, talvez o Galo mereça atenção, já que deve jogar buscando a pré-Libertadores. É isso, galera. Continue votando. A grande enquete Vovoteca fica aberta até às 12 horas de sábado. O Matheus tira da tela as parciais da grande enquete e joga nossos 2 jogos sugestão, sendo o primeiro aquele que eu considero moderado e o segundo onde buscamos um pouco mais de risco para um prêmio maior. Na semana passada, no grande acumulado 10-24, o sugestão principal ficou fraco e o caça-zebra fechou com 9 acertos, também fraco. Mas, quando ele supera o sugestão, normalmente a loteca acumula. Isso se ele não ganhar uma hora, né? Vamos então lá aos 14 jogos, aquela breve passadinha para ver por que eu fiz essas marcações. No jogo 1, o Timão busca a vitória para, em caso de derrota do Flu, possa assumir a 3ª posição e ficar com a premiação de 40 milhões e meio. Com a 4ª posição são 2.300.000 a menos. Quer dizer, se ele perder essa posição, ele perde 2.300.000. É alguma coisa, é o objetivo. Já o Galo, caso vença ou empate hoje ao receber o Cuiabá, eu acredito que consiga vencer, assume a 8ª e última vaga da pré-Libertadores. E aqui, frente ao Corinthians, aí vai depender de sua força para ficar com a vaga, ok? Por isso, duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, e no alternativo apenas coluna 1. Jogo 2, é aquele jogo chato, é o jogo de sábado, o Bolonha recebendo a Sassuolo. Nessa briga de meio de tabela, o Bolonha busca em casa apagar o vexame da goleada sofrida frente ao Inter. 6-1, hein? Que é isso? Que sacolada. Já a Sassu busca melhorar o desempenho de visitante, onde após 7 jogos fora de casa, só venceu 1, ok? Quer dizer, saiu de sua arena, o desempenho cai. É o que tem acontecido até o momento. Jogo complicado,
E como eu disse, para piorar no sábado, vale triplo ou duplo de risco. Sugestão, coluna 1 e coluna do meio, alternativo, coluna do meio. Jogo 3, Itália para Atalanta e Inter de Milão. Momento de queda do Atalanta, né? Após 2 derrotas em casa, 0-2 para Lazio e 1-2 para Napoli, além da derrota fora na última rodada para o 17º colocado, que é o Lecce, por 2-1. Aliás, essa foi a primeira vitória do Lecce. Que coisa, hein, Atalanta? Recebe uma Inter de futebol ofensivo que não sabe até o momento o que é empatar. São 14 rodadas e a Inter tem 9 vitórias e 5 derrotas. E fora de casa são 3 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, é um futebol ofensivo, mas que também pode causar estrago. Por isso eu estou indo aqui no sugestão coluna 2 Inter e no alternativo duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 4 é Premier League, é Fulham recebendo Manchester United. Fulham vai tentar quebrar um tabu de 22 anos sem vencer o United. É tempo, hein? E pode sonhar com isso pelo apagado momento do United, que tem perdido muitos pontos fora de casa. Fora de casa eles têm... O United tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E aí não consegue avançar, por isso que está em quinto. E o Fulham ali, né? Meio de tabela, é o nono, é o que se espera dele. É um joguinho que eu vejo aqui que ele acaba ficando equilibrado. Por isso, sugestão coluna do meio, alternativo coluna do meio, coluna 2. No jogo 5, o América recebe o Atlético Goianiense. Vale muito pro Coelho. Praticamente com a vaga assegurada na pré-Libertadores, o Coelho ainda pode chegar à 6ª posição, o que garante fase de grupos direta. Para isso, ele vai precisar vencer o rebaixado Atlético Goianiense, rebaixado no sentido que o máximo que ele consegue é chegar no Cuiabá. Mas aí ele vai ter que tirar uma bela diferença de gol. Ele está hoje com 18 gols negativo e o Cuiabá com 9 negativo. Quer dizer, tá difícil pro Dragão, então a gente já vai cravando ele aqui como rebaixado. E nessa análise, então, eu fico aqui com a coluna 1, tanto no jogo sugestão, como no jogo alternativo. Jogo 6 é o Atlético Paranaense recebendo o Botafogo. Olha o fogão aí. Segundo melhor mandante, aliás, visitante. Que coisa, hein? Fora de casa, o Botafogo fez a diferença nesse campeonato. É o segundo melhor mesmo. 18 jogos, ganhou 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas fora de casa. Cabe ao Furacão aqui manter sua posição de Libertadores, que ele tá lidando a fase de grupos. Pega um Bota, que como eu disse é o segundo melhor visitante, que na noite dessa quinta ainda recebe o Santos. E caso vença, estará aqui nesse jogo lutando por pré-Libertadores. Atenção nesse detalhe. E nesse caso, brigando até com o próprio Furacão. Entenderam? Se ele vencer o Santos, ele cola no próprio Furacão. E aí, ele pode ter esse jogo aqui para tentar ir para Libertadores fase de grupo. Olha o perigo aí que tá esse jogo. Eu vou aqui no sugestão coluna 1 por jogar em casa o Atlético e no alternativo coluna 1 e coluna do meio, que pode ser um empate bom para o Atlético e não sei se será tão bom para o Botafogo. Jogo 7. No jogo 7, o Cuiabá recebe o Coritiba. Salvo pelo saldo de gols, conforme eu já disse, o Cuiabá estará se despedindo de sua torcida, comemorando a Série A 2023. Convenhamos, é uma bela comemoração permanecer no grupo de elite, né? E isso também é o que o Coxa está comemorando, festejando, né? Ter permanecido aqui na Série A, ou seja, virou talvez um bom amistoso. E amistoso por amistoso, eu vou aqui de empate no sugestão e mandante de empate no alternativo. Jogo 8, Flamengo e Avaí. Esse jogo foi antecipado para sábado, para que o Mengão possa comemorar a Libertadores. Quer dizer, é o multicampeão, vai ganhar o domingo para comemorar. Então esse jogo aqui veio para o sábado. Provavelmente um time alternativo do Flamengo. A única coisa que pode assustar é isso que eu falei. É o dia de sábado. São apenas 2 jogos no sábado e esse é um deles. No mais, o mistão do Flamengo deve confirmar seu grande favoritismo. Eu acredito que confirme.
coluna 1 e coluna 1. Jogo 9. Jogo 9 tem outro jogo aqui encardido, Goiás e São Paulo. Ei, tricolor, hein? Precisa pagar os atletas, os caras parecem que estão fazendo corpo mole. Com certeza, esse jogo aqui virou uma incógnita. Ao final, acredito que estarão comemorando de forma bem moderada a classificação que já conquistaram para a Sul-Americana. Palpite, empate no sugestão. E no alternativo, vai que tem um monte de resultado que o favoreça. O São Paulo pode ter aqui alguma pequena possibilidade de pré-Libertadores. Por isso eu vou de empate e São Paulo no alternativo. No jogo 10, olha que jogão bonito, hein? É o vice contra o campeão. Alguns jogos cheiram empate. Um pontinho serve para o Inter confirmar a vice-liderança ou vice-campeonato e abastecer os cofres colorados com mais 42 milhões e 700 mil reais, essa premiação para o vice. Para o Verdão, quer dizer, essa premiação para o vice, e ele precisa desse pontinho, né, independente dos outros, para confirmar. Para o Verdão, campeão, tanto faz. Apenas mais um jogo. Duplo, coluna 1 e coluna do meio. Alternativo, coluna 1 pela pequena necessidade. No jogo 11, o Bragantino recebe o Fluminense lá no Nabizão. Atordoado pelo 6-0 que levou do Fortaleza ontem, o Braga busca manter a posição de Sul-Americana, que pode ser tomada pelo Coritiba. Tem esse detalhe ali no jogo do Coritiba, né? Ele ainda busca tomar a posição do Bragantino. E o Bragantino vai querer segurar. Já o imparável tricolor de Ganso quer quebrar o tabu de não vencer em Bragança. Olha, foram 6 jogos em Bragança que o Fluminense visitou. Perdeu 4 vezes e empatou 2 vezes. Tabu é feito para quebrar, não é verdade? E o momento é propício para quebrar esse tabu. Ou não. Por isso que eu estou indo de Fluminense, coluna 2 no sugestão e empate no alternativo. No jogo 12, o Peixe recebe lá na Vila o Fortaleza. Olhando friamente aqui pelas campanhas, o Peixe fez o que foi possível fazer devido à limitação de seu elenco. Garantiu permanência na elite, conquistou vaga na Sul-Americana. Já o Fortaleza, esse sim merece aplausos. De um time que nas primeiras, nas 10, 15 rodadas primeiras, todo mundo achava que ia cair. E agora chega nessa última rodada ainda brigando por vaga na pré-Libertadores. Parabéns, Fortaleza, parabéns mesmo. Duplo, coluna 1 e coluna do meio e coluna 2 no sugestão e coluna 2 no alternativo. No jogo 13, temos aí lá na Ligue 1, francesão na área, Mônaco recebendo o Olympique de Marseille, idênticos na pontuação. Porém, vejo como destaque aqui nesse jogo o ótimo desempenho do Olympique de Marseille, que fora de casa está com 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E o que é melhor, marcou 11 gols e levou apenas 4. Sabe jogar fora o Olympique de Marseille, olho nesse detalhe. Eu acredito em jogo aberto, aliás, nos últimos 6 confrontos não empataram. Foram 3 vitórias para o Mônaco, 3 para o Olympique. Aí um dado legal, né? Será que vai ser o empate agora? Sei não, acredito que não. Duplo aberto no sugestão, coluna 1 e coluna 2. E coluna 2 no alternativo. O jogo 14 fecha a loteca com Juventus da Itália versus o Lazio, é a Série A italiana, um jogão de bola, clássico a ser decidido para mim nos detalhes. A Juve começou titubeante, mas já engatou 4 vitórias seguidas. E se ainda tem mais, não perdeu em casa até o momento. 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Porém, olhando para o outro lado, a Lazio chega sem ter perdido um único jogo fora. Vê só, 2 invictos, cada um em um quesito. 4 vitórias, 2 empates, 0 derrota. É a Lazio, a campanha da Lazio fora de casa. E fez 12 gols aí nesses 6 jogos e levou só um. Só atenção no detalhe. Eu vou no chute aqui, na intuição, no sugestão Juventus coluna 1. E no alternativo, levando em consideração essa ótima defesa da Lazio, eu acredito que possa também empatar. É isso aí, galera. Aguardo a visita de todos em nosso vovoteca.com com nossas
planilhas estatísticas que sempre podem ajudar, e em nosso Lotequeiros BR com as análises escritas com palpites do Matheus, do Nicolas e do Paulinho. Minha previsão é que esse 1.200.000 vai ter dono, e o dono vai ser você. Isso é, você deixou o like? Então deixa o like para confirmar que você vai ser o ganhador do 1.200.000. Amém!